E no Visão da Política de hoje, estou recebendo aqui o ex-deputado estadual e analista de política Fred Rodrigues. Ele que é um grande representante da direita aqui no estado de Goiás. Deputado, seja muito bem-vindo ao Visão da Política. Obrigado, Monalisa. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui na nossa casa, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Parabéns pelo programa. Espero que hoje possa ser muito produtivo para quem está nos acompanhando em casa. Fred, me conta aqui uma coisa. Como é que a direita está se organizando para essas eleições municipais agora de 2024? Vamos primeiro nos atentarmos ao cenário aqui do estado de Goiás, Goiânia, e depois a gente também fala um pouquinho aí sobre o cenário nacional, que eu sei que o senhor também anda muito por aí. Claro, claro. Olha, eu acho que, na verdade, até é um pouco difícil fazer essa separação. Acho que de 2010 para cá, o brasileiro se tornou um povo muito mais qualificado politicamente, né? Hoje em dia todo mundo sabe o nome de ministro do Supremo Tribunal Federal, sabe o nome até dos ministros do governo, né? E o futebol acabou que ficou em segundo ou terceiro lugar na paixão nacional. A política se tornou a paixão nacional. Então, hoje, quando você vai falar das agendas locais, da dinâmica local, estadual ou municipal, você, consequentemente, acaba resvalando também na política nacional, não tem como, né? Acho que a população está buscando um posicionamento muito mais forte. Acabou aquela era do candidato que não sabe se posicionar sobre assuntos ideológicos, ou que não tem uma ideologia, ou que tenta jogar em todas as posições. Acho que a população não aceita mais isso. E a direita vai buscar se fortalecer ainda mais, justamente nesse tipo de dinâmica. A gente viu que as eleições de 2018 foram eleitoralmente um grande sucesso para a direita. As eleições municipais, eu acho que também foi um relativo sucesso, mas eu acho que a gente esperava mais. E eu acho que agora a gente vai trabalhar de novo. Estamos mais uma vez enfrentando eleições municipais, que na minha opinião são as mais importantes, na ponta da linha onde tudo acontece. E eu acho que a direita vai buscar fortalecer mais uma vez o seu posicionamento ideológico e mostrar que através de um posicionamento ideológico correto você cria um ambiente frutífero para promover as estruturas que a cidade precisa. Bom, a Arco Advice, ela fez uma pesquisa em janeiro desse ano, onde eles fizeram uma projeção de que os partidos de centrão, mais especificamente o MDB e o PL, um partido de direita, seriam os partidos que mais vão conseguir eleger prefeitos nas capitais brasileiras. O que o senhor acha dessa pesquisa? Eu acho que está correto. Eu acho que está correto. Aqui, eu obviamente não acompanhei a dinâmica de todas as capitais do Brasil, mas eu tiro por base aqui de Goiânia, onde nós tivemos uma pesquisa recente aqui, se não me engano, até do Goiás Pesquisas, mostrando uma simpatia muito grande por um candidato indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e uma rejeição muito grande também se um candidato foi indicado pelo presidente Lula. Então eu acho que essa análise está correta, e o MDB, obviamente, pelo tamanho, pela história, e por ser um partido que não necessariamente busca o governo, principalmente o governo federal, mas sempre trabalha ali nos cargos legislativos e sempre costuma fazer muitas prefeituras e até alguns governadores. Então, acho que sim, está correta essa análise, mas, mais uma vez, eu acho que nessa briga, nesse embate, quem deve prevalecer deve ser o PL, justamente porque ele veste a camisa, ele compra a briga da luta ideológica que, por tanto tempo, foi renegada por alguns políticos com medo de perder votos. O senhor tocou no assunto aí do candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos falar um pouco sobre isso também. Na sua visão, o candidato que é apoiado tanto pelo governador como pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ou pelo atual presidente Lula, esse candidato, ele sai na frente? Eles conseguem realmente transferir esses votos? Olha, o governador Ronaldo Caiado é muito bem avaliado, né? Se eu não me engano, está o mais bem avaliado do Brasil nesse exato momento. O presidente Bolsonaro, eu trato como presidente porque a gente não está no evento oficial, então sempre vou tratar como presidente. O presidente Bolsonaro, eu acho que hoje ele é a maior força política do Brasil. Nós vimos recentemente, né, 2 encontros, um que ele marcou na Paulista e outro em Copacabana, e com muito pouco esforço reuniu dezenas de milhares de pessoas, né? O Lula já não consegue fazer isso, não consegue reunir mais que 30 pessoas, a menos que ele marque uma reunião ministerial. Então, eu acho que hoje está se encaminhando, sim, para uma possibilidade de haver essa abonação da liderança ideológica ou liderança política, né? Algo que outras vezes acontecia, mas não com tanta força. Eu acho que hoje o povo realmente vai buscar isso.
porque, principalmente, eu falo aqui uma experiência própria da direita, acho que a esquerda não enfrenta isso tanto, mas em 2018 muitas pessoas foram eleitas na aba do presidente Bolsonaro, eleitas na aba do conservadorismo, então, até então uma corrente recente, onde o Brasil estava se acostumando a viver novamente com ela. Durante muito tempo o conservadorismo foi um xingamento, hoje em dia a população tem a noção de que são os valores e princípios que representa, e muitos desses foram eleitos e de repente viraram as costas para ele. Então eu acho que hoje em dia as pessoas estão buscando o quê? Olha, eu votei nessa pessoa para ajudar o Bolsonaro e ela o traiu. Então agora eu quero uma abonação dele, eu quero que ele indique, eu quero que seja uma pessoa que eu conheça, que está há vários anos, 5, 10 anos, que não dependeu de cargo, que não precisou disso para apoiá-lo. Então acho que sem dúvida o apoio dele vai ser crucial nessas eleições, Mona Lisa, principalmente numa cidade igual Goiânia, num estado igual Goiás, que em todas as pesquisas mostra que é um estado de maioria conservadora. Para a gente deixar muito claro para o nosso espectador, explica para a gente o que é ser conservador. Olha, o conservadorismo basicamente é você reconhecer as coisas que já funcionaram numa sociedade, as coisas que estabeleceram e que nos levaram a chegar onde estamos, as qualidades, e mantê-las, né? É o contrário do progressista, do revolucionário, que está em constante revolução, que quer sempre reinventar a sociedade, quer sempre fazer com que a sociedade se molde aos seus anseios, se molde às suas vontades, né? O conservador não, o conservador reconhece que algo é bom, reconhece, por exemplo, nós temos uma herança cristã muito forte na nossa sociedade, né? Então isso precisa ser mantido, isso precisa ser valorizado e principalmente reconhecido, né? Não necessariamente quer dizer que você, não necessariamente não, de forma alguma quer dizer que você vai contra outras religiões, mas ao mesmo tempo você tem que reconhecer o que te fortaleceu, o que te criou e o que trouxe sua sociedade para determinado nível, né? Assim como outros países fazem com suas religiões também. Mas parece que, infelizmente, só o cristianismo aqui que não pode ser valorizado. A gente vê essa reação muito forte vindo da esquerda. É a questão de você entender a família nuclear, é importante ter uma família estruturada, pai, mãe, filhos, avós, netos, né? Não necessariamente também dizer, se essa pessoa é separada, ela está fora do... Não, não é isso que quer dizer. É simplesmente você reconhecer que os pais devem ter sim uma autoridade sobre os filhos e não o Estado deve tomar os filhos dos pais e criá-los de forma com a ideologia estatal vigente, né? Aí você também... ser contra as drogas, você entendeu o malefício que as substâncias entorpecentes criam na sociedade, você ter direito à legítima defesa para você defender seu bem natural primeiro e maior, que é a vida, né? Você lutar pela sua liberdade de expressão, sem ela, sem a liberdade de expressão, todas as outras liberdades suas são meras ilusões. Se você não tem liberdade de expressão, como que você fala para brigar pelas outras? Enfim, é o reconhecimento de que cada ciclo que a humanidade enfrentou, trouxe benefícios que precisam ser mantidos. Você não precisa reinventar constantemente a sociedade, né? E se você for olhar, Mona Lisa, eu até falei que conservador como xingamento, né? E a esquerda tenta colocar como xingamento, o único lugar que o conservadorismo, ou a palavra conservador, é vista como algo ruim, é no debate político onde a esquerda entra. Em qualquer outro aspecto da sua vida, se você utilizar a palavra conservado ou conservador, você está falando de alguma coisa boa. Você fala, nossa, fui comprar uma casa, ela estava super conservada, fui comprar um carro, ele estava super conservado, um tênis estava super conservado, a cidade está super conservada. Em todo momento que você utiliza a palavra conservador na sua vida, ela vem com um aspecto positivo. Então, a partir daí, você já entende. Não é atraso, não é... Eu gosto muito dessa frase, né? O conservadorismo não é a adoração das cinzas, é a preservação do fogo. Bom, falando em conservadorismo, em 2022, o senhor citou aí as eleições de 2018, de 2020, mas em 2022 também a direita alcançou ali no Congresso Nacional, o Congresso mais conservador da história, né? E como é que... Por enquanto. Por enquanto. Como o senhor acredita que esse Congresso conservador tem se comportado? O mais importante do que só definir a característica das pessoas que chegaram lá é entender também como elas estavam habituadas a lidar com a dinâmica da política, que é algo que a esquerda, reconhecidamente, já faz há muito tempo, há 40, 50 anos. Eles já abraçaram espaço não só na política, mas no meio cultural, meio midiático, meio acadêmico. Então, eles estão acostumados a mexer e permear o sistema como um todo. A direita chegou agora. A maioria dos nossos deputados que se elegeram são deputados novos, são deputados de primeiro mandato. São Foi pessoas, realmente uma renovação, né? Sim, são pessoas novas, são alinhadas. E isso eu falo assim, isso pra gente no primeiro momento, sem dúvida nenhuma, é uma desvantagem, que você precisa primeiro aprender a atuar nas engrenagens do sistema, né? Que é a coisa que a esquerda já faz há muito tempo. Eu acho que a esquerda não acompanhei, mas não acredito que o PT tenha feito uma renovação, simplesmente reeleger os velhos quadros deles.
Então, esse pessoal nosso que chegou lá agora, apesar de ser muito compromissado com a verdade, muito compromissado com os valores e princípios, ainda precisou de um tempo para se adaptar. Dito isso, eu acho que de um ano para cá, que eu observei, hoje em dia a direita está dando um show dentro das cartas que lhes foram dadas, né? É um presidente de Câmara que não é afeito ao conservadorismo, está ali tentando fazer o meio de campo, o Arthur Lira. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, não precisa nem falar, não tem nenhuma simpatia pela direita. E dentro desse material, dentro do que foi dado, eu acho que está fazendo um ótimo trabalho de oposição. A gente vê que o Lula não consegue mais ser aquele Lula de 2005, também ficou um pouco parado na política, não acompanhou a evolução política, está tentando governar com chavões, com gritos, né, com frases de efeito, não é assim mais que funciona. Mas eu acho que grande parte se deve aos nossos excelentes deputados que estão fazendo um ótimo trabalho. E aqui fica um abraço para o meu amigo, deputado federal Gustavo Gaia, que, na minha opinião, é hoje o melhor deputado federal do Brasil. E aí, você acredita que vai ser melhor ter o Gustavo Gaia lá no Congresso Nacional ou aqui em Goiânia? É a pergunta que muita gente faz, eu acredito que ele se faça também, né? Vamos colocar assim, o Gustavo Gaia chegou lá cru, chegou lá, obviamente, com um conhecimento político ímpar no Brasil, eu diria, um analista político assim, excelente, sabe pegar um assunto extremamente complexo e destrinchar ele, passar para as massas de forma que qualquer um entenda, é um excelente debatedor, é uma pessoa extremamente capaz, né? Então, chegou lá cru e hoje é o melhor deputado federal do Brasil, na minha opinião, extremamente atuante, não só com projetos, proposições, mas também fazendo atuação de parlamentar de falar, que é o parlar, né? O deputado, mais tudo, ele tem que falar contra o que incomoda seu eleitorado e a favor das coisas que ele vem defender. A questão de Goiânia, ele obviamente hoje lidera as pesquisas, né? Está sempre ali em primeiro, em segundo lugar nas pesquisas e com uma rejeição extremamente baixa. Então eu acho que é uma pergunta que ele tem que fazer para ele mesmo. Eu torço para que ele venha, para Goiânia, e da mesma forma que ele aprendeu a ser um exímio deputado federal, eu acho que em pouquíssimo tempo ele seria um exímio prefeito aqui, né? Outra coisa que a gente tem que levantar também, muitas pessoas falam, né, pela atuação ideológica forte dele, que ele seria rejeitado, porque as pessoas estão buscando um nome do centrão que conversa com todo mundo, e isso não é verdade. Além dele estar em primeiro lugar nas pesquisas, ele está em quarto e quinto na rejeição, ou seja, não é um candidato de nicho e principalmente não é visto pela população como um candidato extremista. Então, o que ele quiser fazer, e eu torço para que ele venha a prefeito, o que ele quiser fazer, estarei apoiando ele. Em relação à conversa, a gente sabe que quando você tem um cargo legislativo, você nem sempre precisa conversar ali com o presidente da República, com o governador, caso você não queira e não concorde. Já um prefeito, ele tem necessariamente que ter ali um mínimo de diálogo, tanto com o governador, como com a Câmara ali de Vereadores e também com o presidente, com os deputados estaduais e federais. Como você acredita que, vamos dar dois cenários, né? Tanto um candidato que é extremamente vinculado à direita, como um que seja extremamente vinculado à esquerda, iria conseguir lidar com esse meio de campo? Olha, eu acho que você disse muito bem, quando a pessoa se dispõe a um cargo majoritário, ainda que o projeto de poder dele, né, ou o projeto, nem gosto de usar essa palavra, projeto de poder, mas o projeto de governo dele tenha sido escolhido pela maioria da população e será aquele projeto de governo a ser implementado, obviamente ele tem que conversar com as pessoas que perderam a eleição, com o lado perdedor da eleição. Do contrário, você se torna um totalitário. Eu não vejo grandes problemas, não. Principalmente se uma eleição da direita na cidade de Goiânia significaria mais do que nunca uma implementação do que foi o governo Bolsonaro em nível municipal. E se você perguntar para muitos prefeitos, já vi muitos falando isso, enquanto deputado eu recebi muitos prefeitos aqui, e muitos falavam, olha, o Bolsonaro foi o melhor prefeito do Brasil. Durante a pandemia, durante um período de crise, ele abarrotou os cofres das prefeituras de dinheiro. Então ele nunca nem esperou o prefeito chegar lá para pedir. Né, ele já fazia algo. Então, se você está aqui e tem um vereador de oposição em necessidade, precisando atender o eleitorado dele, você tem que ajudar. Você tem que, e principalmente se for algo estrutural, algo de saúde, as coisas algo de segurança pública, sim. O que você não deve fazer é abrir mão dos seus valores e princípios. Tem um vereador de esquerda pedindo, olha, o CAIS lá da minha região está com problema, vamos dar uma atenção lá. Claro, meu vereador. Eu estou fazendo um evento aqui para promover a legalização da maconha semana que vem. Não, meu amigo. Aí você está brincando comigo. Então, a conversa ela não vai existir nesse nível. Né? A direita não vai sentar com quem defende legalização da maconha, legalização do aborto, cerceamento de liberdades. Isso a gente não vai sentar. Agora,
questões estruturais, questão de segurança, questão de saúde, isso é óbvio, e eu acho que o próprio Bolsonaro deu exemplo quando ajudou, inclusive, os governadores do Nordeste que fizeram um consórcio contra ele. Bom, o senhor é político, então não tem como a gente fugir dessa pergunta. O que a gente pode esperar, o que você pode contar para a gente do futuro aí, do que vem planejando para o seu futuro político? Olha, obviamente nós estamos filiados no PL, né? Muitas pessoas achavam que eu estava no PL já, mas não estava no Democracia Cristã, um partido que me acolheu muito bem durante muito tempo e só tenho lembranças boas de lá. Mas chegou um momento, né, principalmente depois da nossa cassação aqui em plenário virtual pelo TSE, né, é uma cassação extremamente única, para usar o meu eufemismo, nós tivemos que fazer uma decisão e eu preferi ir para o PL, que é onde meus amigos de longa data estão, é onde boa parte das pessoas aqui em Goiânia, as lideranças da direita que defendem os valores e princípios que eu agrego, estão. Então eu acho que eu fui lá para somar. E qualquer posição que eu for colocado, eu farei o meu melhor, né? No momento estou como pré-candidato na chapa de vereadores, espero que a gente possa fazer muitos vereadores, porque um prefeito não faz nada sem uma Câmara atuante, né? Uma Câmara que atue para favorecer a cidade, não para atrapalhar o prefeito. E basicamente é isso, Mona Lisa. Eu acho que eu estou muito acostumado e muito tranquilo, né? Porque uma porta ela nunca fecha sem que Deus abra outra. Então estou muito tranquilo, aceitei já qual foi o nosso destino aqui, né? Apesar de 42.784 votos para ser deputado estadual, tivemos uma cassação em plenário virtual, algo que nunca aconteceu antes, mas estou muito tranquilo e vou estar lá para somar e para defender os valores e princípios da direita. No que eu for mais útil ao PL, é o que eu farei, seja num projeto de pré-candidatura para vereador, seja compondo uma vice, numa chapa pura, numa eventual candidatura do Gustavo Gaia. Fred, a gente pode falar sobre essa cassação? 100%, claro. Explica pra gente que ficou dúvida, a gente estava falando até sobre isso antes aqui do programa, que muitas pessoas não entenderam. A gente viu sim o plenário cheio, muitas pessoas lutando, né, para a sua permanência aqui na casa, e acredito que a maioria das pessoas não entenderam, porque realmente era um processo muito técnico, muito complexo. Explica pra gente o que aconteceu. Vamos lá, na minha candidatura de 2020 para vereador, onde eu não usei fundo eleitoral, não usei dinheiro público, e só tive uma doação de R$400 que eu acabei não utilizando, porque infelizmente a pessoa que fez a doação para mim, sem querer, doou através de um CNPJ que é vedado, então a doação ficou parada. Na hora de prestar as contas, após a eleição, que é a obrigação de todo candidato, eu fiz a prestação de contas da forma como eu entendia. Naquela época, como eu fiz a campanha sozinho, não tive auxílio de um advogado eleitoral, por exemplo. Fiz a prestação de contas, o juiz naquela época determinou que a prestação de contas minha estava incompleta e declarou como não prestadas, me deu um prazo para recorrer. Só que o prazo que ele me deu para recorrer foi um prazo inferior, de apenas 3 dias, que é um prazo durante o período eleitoral. Como estávamos fora do período eleitoral, ele deveria ter me dado um prazo maior. Consequentemente, eu obviamente teve a transição em julgado, né? Ou seja, a sentença transitou com minhas contas julgadas como não prestadas. Só que, além desse prazo menor, o que aconteceu? O juiz também não me notificou, né? Na época, o TRE, o cartório, se eu não me engano, o cartório eleitoral, não me notificou nem por oficial de justiça, nem por e-mail, nem por telefone, somente por WhatsApp, que foi uma notificação que, inclusive, eu não vi. Terminada a campanha de 2022 para deputado estadual, onde eu concorri sob júdice, porque a gente estava tentando reverter essa situação, eu consegui provar aqui para o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que eu havia sido prejudicado e a Justiça Eleitoral reconheceu isso também. Reconheceu, não, ele realmente foi prejudicado. Nós não demos os prazos para ele recorrer e não notificamos para que ele soubesse que ele teria que recorrer, que as contas dele haviam sido julgadas não prestadas, que precisavam retificar. Era uma retificação extremamente simples, né? E durante esse processo, a juíza relatora do caso acabou dando uma sentença transitada em julgado também, que ela reconheceu estar errada. Então ela voltou atrás na sua decisão e falou, olha, eu reconheci essa sentença transitada em julgado que o prejudica, que anula a possibilidade dele de competir para deputado estadual, só que eu errei. Eu também não dei o prazo suficiente para ele recorrer. Voltou atrás. O que aconteceu? Nós assumimos aqui todas as ações julgadas pelo TRE, nós ganhamos, todas em plenário físico, com nosso advogado sustentando, nosso advogado falando para os juízes do TRE, e todos, nós ganhamos as 6 ações, se eu não me engano, 5 de 6-0 e uma de 5-1. Então nós ganhamos todas as ações aqui por unanimidade. Quando recorreram para mim, o Ministério Público Eleitoral recorreu, né, contra mim, ele julgou justamente, como as minhas contas haviam sido julgadas como prestadas, ele recorreu justamente nesse ato da juíza que deu a sentença transitada em julgado. E lá, pela primeira vez na história, o TSE
pegou uma decisão sobre um mandato de um deputado que estava na cadeira, com 42.784 votos, né, mais votado da capital, e colocou em plenário virtual. Plenário virtual, para quem não sabe, é um julgamento virtual, onde o caso fica disponível no computador dos ministros durante uma semana, e durante a semana eles vão entrando e dando seus votos, e no final faz a soma e decidem pela cassação, né? E a relatora, no caso, foi a Carmen Lúcia, julgou pela cassação e ela decidiu pôr no plenário virtual. Então, assim, fica muito difícil para mim não ver isso como uma injustiça, né? E até num certo nível como uma perseguição. Obviamente estamos recorrendo, fomos injustiçados e eu estou recorrendo agora para o STF, mas sinceramente com o andamento das coisas no país não tenho muita perspectiva para isso não. De qualquer forma, vamos sempre brigar pelos nossos votos, vamos sempre fazer o melhor para representar a população, porque fomos sim injustiçados. Resta saber se foi um erro ou se foi uma perseguição. Fred, o que você pode colaborar com os pré-candidatos, os candidatos ali que nunca concorreram à eleição, que estão chegando ali com muita vontade, com muita força, mas que às vezes não tem também um advogado, não tem um contador e não tem esse apoio do partido? A gente viu o que aconteceu com o seu caso, o que isso pode servir de lição, o que você pode passar para os próximos, a próxima geração de jovens que estão vindo? Olha, é até difícil usar o meu caso como exemplo, Mona Lisa, porque o meu caso não foi um erro meu e a gente comprovou isso 6 vezes em julgamento do TRE, né? Mas sem dúvida, a prestação de contas é algo muito importante, né? Ainda que minhas contas tenham sido comprovadas que foram efetivamente prestadas quando me deram o prazo correto para prestá-las. Mas assim, a prestação de contas é algo muito importante e tem algo que a gente vale salientar. Você não prestar contas é a visão da justiça eleitoral, sob a visão da justiça eleitoral, algo muito mais grave do que contas reprovadas. Contas, inclusive, com indício de irregularidades ou de mau uso de dinheiro público. Essas pessoas que conseguem passar com as contas assim, desaprovadas ou com mau uso de dinheiro público, elas estão aptas a concorrer nas próximas eleições. Agora, quem não presta contas, ainda que você não tenha efetivamente ilegalidade de fato nenhuma ali, você simplesmente esqueceu de prestar, você não pode concorrer nas próximas eleições, na verdade, durante o período o mandato ao qual você concorreu. Que fica no caso por 4 anos. Fica por 4 anos, né? Você perde 2 eleições, porque, por exemplo, eu concorri em 2020, teoricamente não prestei contas em 2020. Então, durante aquele período do mandato de vereador, você não pode concorrer. O mandato de vereador só acaba no fim do ano, as eleições são em outubro. Então, você vai perder as eleições de deputado estadual e você vai perder as eleições em outubro, porque você só vai estar elegível novamente no fim de dezembro. Então, você perde 2 eleições, e é inclusive uma punição tão severa que há já votos, pareceres, inclusive do próprio ministro Alexandre de Moraes, que também votou pela minha cassação, mas há parecer antigo dele falando que a punição não deveria ser essa, né? Porque o simples fato de você não prestar conta não quer dizer que tem uma irregularidade. Até porque a prestação de contas, como você bem explicou aqui, aquela prestação de contas que é aprovada com ressalvas ou que ela não é aprovada, o candidato ali, Sim. Ele não vai ficar 4 anos inelegível. Justamente, e a crítica do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Barroso, né, o Alexandre de Moraes que votou pela minha cassação e o ministro Barroso que depois, no primeiro recurso, negou o nosso recurso, são justamente nesse sentido, ao favor do meu caso, né, teoricamente, mas quando a gente chegou lá para recorrer não foram tão a favor assim não. Mas, de qualquer forma, a gente não vai ficar parado esperando as decisões virem de Brasília, né? A gente vai realmente tomar as rédeas do nosso destino aqui, as rédeas da nossa cidade e brigar por isso. Então, minha dica, principalmente, tenha um posicionamento firme para o seu eleitor. O eleitor não está mais buscando alguém em cima do muro, não está buscando alguém que dialoga, obviamente, você sempre tem que dialogar, mas que aceite todas as visões, né? Até porque muitas vezes eu escuto essa frase, eu acho ela errada, eu tenho que respeitar todas as opiniões. Não, você não tem que respeitar todas as opiniões, você tem que respeitar o direito da pessoa dar a opinião. Agora, se você respeita todas as opiniões, quer dizer que você atribui a opinião do seu inimigo ou do seu adversário político algum valor. E se você faz isso, você corre o risco de não saber defender a sua opinião corretamente. Então, o que você respeita é o direito a dar a opinião, mas não todas as opiniões. Se posicione e com certeza é isso que o eleitor está buscando. Fred, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais aí para os nossos telespectadores. Olha, eu acho que, mais uma vez, nós estamos numa encruzilhada. Eu acho que essas serão as eleições mais importantes da história, não só por serem municipais, mas pela dinâmica, e a gente está vendo como está o país nesse exato momento. A polarização existe, a polarização é uma coisa excelente, não caiam nesse engodo de que a polarização não presta, a polarização é ruim, a polarização é ótima. O contrário de polarização é hegemonia
de opinião. E hegemonia de opinião é a ditadura do pensamento, pessoal. Então tem que haver a polarização, tem que haver o debate, todos os lados têm que poder falar e a população vai decidir qual que é a melhor opinião, qual que é o melhor argumento. A minha opinião sempre foi essa, sempre fui um defensor do debate, da liberdade de expressão. Quem está tentando censurar o debate, quem está tentando impedir debate, geralmente é uma pessoa que não tem um argumento muito bom e precisa te calar para não ter que debater com você. Então eu só gostaria realmente que a população, se eu pudesse deixar uma dica aqui, um pedido, tenham consciência do que está em jogo. O nosso país e o futuro dos nossos filhos está em jogo, dos seus netos está em jogo. Então tenha consciência, vote consciente e procure aquela pessoa que melhor te representa, porque você vai ficar preso com ela pelo menos 4 anos. Fred, muito obrigada pela sua participação aqui, foi um prazer te receber e desejo muito sucesso aí, seja qual for a decisão que você tome para essas eleições. Obrigado, Manaís. Mais uma vez, parabéns pelo programa, parabéns à nossa equipe técnica aqui, né, que faz tudo acontecer, a todos os funcionários da Alego, estamos aqui na Assembleia Legislativa, estou muito feliz de poder participar e sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Até a próxima, fiquem com Deus. O Visão da Política de hoje fica por aqui, mas eu convido vocês para continuar acompanhando a programação da TV Alego. E olha só, amanhã, quinta-feira, temos mais um programa e amanhã é especial, porque a gente vai ter também, neste programa, um resumo dos trabalhos parlamentares aqui na casa. Um beijo para vocês, até amanhã.